Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pai, Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, para a nossa edificação. Amém. Amém. Se encontra na carta de Paulo, a 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler os versos 13 e 14. Louvado seja Deus. Aleluia. Bluetooth conectado. Graças a Deus. Aleluia. Quero agradecer a Deus, meus irmãos, mais um dia Ele me dá esse privilégio. 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque o fogo será descoberto. O fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Amém? Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, o nosso irmão Paulo está falando sobre acerca do fim dos tempos. Quando nós nos encontrarmos com Cristo, meus irmãos, o Senhor ele vai nos retribuir de acordo com a nossa obra. Ou seja qual for o dom que Deus lhe deu, seja de pregar, seja de louvar, seja de aconselhar, seja de fazer missões, o Senhor vai retribuir a você de acordo com a sua obra. E eu fiquei pensando, meus irmãos, e naquele dia, como será? Porque muitas pessoas, ao fazer a obra, são completamente desleixadas, no sentido de que fazem a obra de qualquer jeito, fazem a obra quando quer. Agora imagina, meus irmãos, quando eu for receber a minha oferta, quando eu for receber o meu galardão, que é uma recompensa do Senhor, e imagine o meu galardão ser tão pouco e o de Rodrigo ser maior, o nosso diácono Rodrigo. Imagina aí, onde eu quero chegar, meus irmãos. É que o momento de nós trabalhar para o Senhor é agora. Glória a Deus, o momento de nós trabalhar para Deus é agora, meus irmãos. Seja qual for o dom que Deus lhe deu, o momento de você usar é aqui agora. Porque quando for lá no céu já vai ser tarde. Glória a Deus. É isso, meus irmãos. Nós temos que fazer o que Deus nos entregou. Temos que multiplicar o nosso talento. E como nós multiplicamos o nosso talento? Fazendo o que Paulo falou. Se a obra de alguém edificou nessa parte, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, tem que permanecer, meus irmãos. Nós temos que permanecer pregando. O seu dom é de louvar, permaneça louvando. O seu dom é de fazer missões, faça. Porque quando chegar naquele dia, meus irmãos, o Senhor vai dar a cada um a sua recompensa sobre o que você fez. O povo costuma falar que não vai haver tristeza. O povo costuma falar que não vai haver tristeza no céu. Mas eu acredito que vai sim, irmãos. Em algum sentido, sabe por quê? Vamos supor que eu vou receber na minha recompensa o meu galardão e eu vou me entristecer porque foi pouco. Então o momento de eu trabalhar para Deus é agora. Porque lá no céu, meu irmão, já vai ser tarde. Lá no céu ele vai retribuir aqueles segundo a obra que fizeram. Se você tem um dom de pastor, pastoreie. Se você tem um dom de aconselhar, aconselhe. Porque o Senhor vai retribuir segundo a sua obra. Aleluia. Era isso que eu queria falar para os irmãos, porque hoje em dia, para nós fazer alguma coisa para Deus, é um sacrifício tão grande, meus irmãos. Essa é a verdade. Quando a gente vai para a igreja, às vezes, num dia que a gente não quer, é um sacrifício tão grande. E eu percebo o seguinte, se nós fôssemos para outro canto, com certeza o nosso esforço seria maior. Mas quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus, a primeira coisa que a gente diz é não, eu não tenho tempo. Aleluia. Meus irmãos, se você continuar desse jeito, quando for naquele dia, você não vai receber nada. Eu tenho certeza que você não quer isso. Então nós precisamos mudar, meus irmãos, a nossa mentalidade. O apóstolo Paulo falou
que o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, ele vai nos comparar aos atletas. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: o atleta, ele em tudo se domina, ele faz de tudo. O atleta, você diz o seguinte: vamos beber? O atleta diz: não, eu não posso beber porque eu vou fazer isso. O atleta diz: não, vamos para a festa, eu não posso porque eu vou fazer isso. O atleta, ele treina, e ele treina incansavelmente, meus irmãos. Ele dá tudo de si ali. E Paulo vai dizer o seguinte: aquele atleta vai ganhar uma coroa corruptível, vai ganhar um prêmio corruptível, que aqui é passageiro. Mas nós sabemos, isso é negligência, meus irmãos. Nós sabemos que nós vamos ganhar, é algo eterno, é uma recompensa do Senhor. E mesmo assim nós não queremos, a verdade é essa. Então, nós temos, meus irmãos, que mudar essa mentalidade. Que hoje você possa falar com o Senhor: hoje eu vou descobrir o meu dom, se eu não sei, e eu vou fazê-lo com toda vontade, com todo o coração. Porque, meus irmãos, se nós não estamos usando o nosso dom, nós estamos negligenciando o dom que Deus nos deu. Aleluia! Nós estamos sendo negligentes. Essa é a verdade, meu irmão. Eu poderia falar aqui para você várias coisas bonitas, mas foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Nós precisamos usar o nosso dom. O nosso dom, meus irmãos, não é em benefício próprio nosso, é benefício do outro. Esse é o Evangelho, é sobre o próximo, não é sobre nós mesmos. Então, que qualquer coisa, meus irmãos, qualquer o seu dom que você venha colocar em prática, eu tenho certeza que lá no céu você vai receber a sua recompensa. Porque Deus, meus irmãos, Ele nunca vai deixar passar a fidelidade dos seus filhos. Eu tenho certeza disso. Então, que seja qual for o nosso dom, meus irmãos, seja de pregar, seja de louvar, seja de aconselhar, fazer missões, pastorear, não importa, seja qual for o seu dom, que você venha descobrir o seu dom e venha maximizar ele de todas as formas. Busque conhecer novas coisas. Eu acredito que você vai ser bem recompensado, não aqui, mas no céu. Amém? É essa palavra que eu queria deixar com os irmãos, e que os irmãos possam ter recebido alguma coisa da palavra de Deus. Amém? Agradeço ao Senhor e dado. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abençoado da igreja com a paz do Senhor Jesus.